Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito das excludentes de ilicitude, também chamadas de excludentes de antijuridicidade, causas de justificação, justificantes, discriminantes. E agora a gente vai estudar a famosa e legítima defesa, tá? A legítima defesa está tanto prevista no artigo 23 do próprio Código Penal, que traz as causas legais expressas de exclusão da ilicitude, a exemplo do estado de necessidade, da própria legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Não tem, evidentemente, a causa supralegal, que seria o consentimento do ofendido, exatamente por ser uma causa não expressa em lei, mas aceita jurisprudencialmente, doutrinariamente, que é o consentimento do ofendido, tá bom? Vamos entender aí, então, esse conceito de forma bem simples, bem rápida, dogmático de legítima defesa, tá bom? A legítima defesa, em forma geral, é uma reação a uma agressão injusta, evidentemente usando os meios ali moderados e possíveis do momento, para repelir, para afastar aquela agressão exatamente injusta ao bem jurídico que pode ser seu ou um bem jurídico de terceiro que você também pretende ali proteger e afastar aquela agressão. Então, o próprio artigo é autoexplicativo, o artigo 25, que traz essa norma explicativa, essa norma aí que vai dizer para a gente o conteúdo da legítima defesa, que foi inclusive alterado pelo pacote anticrime, acrescentando um parágrafo único, que na minha visão é um tanto que retórico, um tanto que desnecessário, tendo em vista que o que ele diz não altera o que já se esperava de uma interpretação correta a respeito do Instituto. Então vamos lá. O artigo 25 diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vejam que os requisitos objetivos da legítima defesa estão todos aqui. A gente vai acrescentar mais um requisito subjetivo, como fizemos a respeito do estado de necessidade, que é a consciência a respeito das circunstâncias dessa legítima defesa. Então, primeiro requisito aí objetivo da legítima defesa é exatamente a agressão injusta. Então, eu devo me defender de um ataque injusto, ou seja, essa agressão deve ser uma conduta, ação ou omissão humana que vem atacar ou colocar em perigo os bens jurídicos meus ou de alguém, um terceiro, que eu quero proteger. É importante que vocês entendam que o homem pode se valer de um animal, estimular um animal para atacar outrem, e o homem que está por trás, portanto, daquela ação do animal, se alguém se defende naquele momento ali do animal instigado pelo homem, também vai estar em legítima defesa e não em estado de necessidade, que seria diverso, seria diferente se o animal por si só atacasse outrem, ou seja, o animal representaria aquele perigo atual exigido lá no estado de necessidade, o que é totalmente diverso, como eu mencionei, de um animal instigado, adestrado, estimulado, fomentado por um homem que está por trás daquela agressão injusta. Então lembrem-se desse detalhe de um homem estimular um animal, e aí a gente vai estar diante da possibilidade dessa legítima defesa, e do animal por si só ali representar um perigo para terceiros, e esses terceiros, ao buscarem salvaguardar, né, proteger o seu bem jurídico, repelindo ali o perigo que está atual, pode valer-se de estado de necessidade. Lembrando que a agressão injusta, pessoal, é agressão evidentemente contrária ao direito, mas não necessariamente deve ser típica. Eu posso estar diante de casos de atipia, alguém vem realizar um furto insignificante, que vai ser causa de excludente de tipicidade, no entanto, eu não sou obrigada a compreender, ele está subtraindo minha caneta. Então, eu não vou reagir porque uma caneta é furto insignificante, então é excludente de tipicidade. Não, eu posso reagir. Agora deve ser rebatido, lembro, sempre com os outros requisitos que está no próprio dispositivo legal, que fala da moderação no uso dos meios necessários para repelir aquela situação. Então, no furto de uma caneta, não necessariamente eu vou matar a outra, eu vou estar em excesso.
Então, no furto de uma caneta, eu vou tentar ali me defender de modo proporcional àquela situação, tá? Lembramos na possibilidade também de outrem ser surpreendido com um parceiro de terceiro e poder se defender. Apesar dessa conduta ser uma conduta de provocação, ela não justifica uma legítima defesa. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina uma situação em que Jorge Amado é surpreendido por Fernando Pessoa, e aqui imaginando um exemplo bem esdrúxulo de laboratório, e é surpreendido por Fernando Pessoa na presença do parceiro ou da parceira de Fernando Pessoa, ou seja, Jorge foi pego em traição por Fernando, que é o parceiro oficial de quem João estava ali compartilhando intimidades. Então, Fernando, certamente chateado, pode ali reagir àquela provocação de Jorge, mas eu não posso valer-me de que aquela provocação de Jorge, por estar na cama com o parceiro de alguém, vai justificar uma legítima defesa da honra. Então isso não existe mais. Existe ali de fato uma provocação que pode ventilar, que pode provocar, que pode gerar essa provocação, pode gerar uma injusta, na verdade uma repentina reação daquele ser traído. E essa ação de ímpeto pode servir ali de privilégio, quando você repele uma provocação injusta, diante da situação de imediatismo, de ímpeto, pode o legislador trazer uma forma de diminuição de pena, mas não a excludente da legítima defesa. Então, só recapitulando, se alguém é pego na cama com outrem, o marido daquela pessoa que está ali na traição não pode, ou a esposa, não podem se valer do estado da legítima defesa. Por quê? Porque a situação da traição pode sim ensejar uma ideia de provocação, mas ela não se torna uma ideia de agressão injusta, capaz de validar a reação do cônjuge ou do parceiro traído na fomentação, na alegação da legítima defesa. Então, o cônjuge traído não pode dizer que a situação era de agressão. Ele pode dizer que a situação era de provocação injusta e a partir disso ele agiu por ímpeto, por paixão, por violenta paixão, e ao reagir gerou um resultado criminoso. Vai ser crime, ele vai ser punido, pode haver uma redução de pena, mas não vai haver excludente de ilicitude da legítima defesa, tá bom? Diversamente de quem lesiona o desafeto e reage moderadamente, aí não temos como... aí podemos falar, na verdade, de legítima defesa. Alguém lesiona um desafeto e esse desafeto responde moderadamente para evitar aquela lesão, aí a gente pode sim falar em legítima defesa, diferentemente dessas ideias que eram muito utilizadas como forma de gerar ainda mais misoginia, né? Crimes violentos, principalmente contra mulheres, como uma defesa aí do próprio machismo e do patriarcado. Então, hoje a gente não pode mais valer-se dessas ideias. Como as relações hoje estão mais abertas, né, a gente não tem mais uma relação heteronormativa, isso vale, evidentemente, para relações entre mulheres e relações entre homens também. Então, não há o que se ventilar diante de traições o argumento da legítima defesa, tá bom? O outro requisito aí que a gente pode falar dessa agressão injusta, ela deve ser uma agressão presente, ou seja, atual ou iminente, prestes a acontecer. A gente não pode, em hipótese nenhuma, ventilar que essa agressão possa ser uma agressão já passada ou que seja uma agressão ainda que está no futuro, que a gente não tem certeza se ela vai ocorrer. Então, a legítima defesa deve ser de uma agressão atual, alguém me deu uma facada, eu posso reagir, ou alguém está tirando do bolso a faca e eu já vejo, está se dirigindo até a mim, então eu posso reagir. Agora, depois que a facada foi dada e o sujeito se retirou, evadiu-se, eu não posso no outro dia ir na casa dele e alegar, ao me defender, também dando uma facada nesse sujeito, alegar legítima defesa. Afinal, a agressão estava concluída, a minha facada futura não era mais para me defender, mas era para me vingar.
Nem eu posso cogitar uma agressão futura. Eu tenho um desafeto, eu sei que determinada pessoa não gosta de mim, então antes que essa pessoa me agrida, eu vou agredi-la. Quando eu estou lidando com suposição futura, isso também não pode ser usado para a gente ventilar a legítima defesa, o que é diferente da ideia de iminência. A iminência, eu tenho ali indícios da própria agressão que está prestes a ocorrer. Eu não estou falando aqui de suposição, tá bom? Imaginem que você estava andando pela rua e de repente o assaltante levou, mediante o uso da arma, ameaça, levou o seu relógio. Você sai, depois que ele levou o seu relógio, correndo, você sai e o vê horas depois em determinado bar. Você adentra no bar e comete ali um tipo de violência para resgatar o seu relógio. Nessa situação, se o roubo já era consumado, pessoal, se foi ali momentos depois, se não foi durante, se você não perseguiu o assaltante, não estava em perseguição, se ocorreu de fato depois, por acaso você encontra esse assaltante e ali tenta revidar o roubo passado, esse revide já não é a reação imediata ou iminência que a legítima defesa exige. Então, muito cuidado com também esse momento do revide, esse momento da reação, tá bom? Vocês poderiam perguntar, ô professor, a gente estudou o crime de rixa, né? Um crime de perigo previsto lá no artigo 137, segundo o qual esse crime configura-se a partir de uma confusão generalizada entre no mínimo 3 pessoas. Então aí é um crime de concurso necessário, os contendores são chamados de rixosos, eles são ao mesmo tempo vítimas e agressores, por assim dizer, porque eles estão se autoagredindo e também ali estão gerando o crime, sendo vítima do próprio crime, porque o crime de rixa exatamente é os rixosos atacarem-se entre si, e diante dessa confusão generalizada, não se sabe quem iniciou a agressão. Se eu não sei quem iniciou a agressão injusta, é complicado que algum dos rixosos diga, não, no momento da confusão eu só me defendi. Então, se ele não estava na rixa, se ele de fato não lança a agressão injusta, se ele é um terceiro alheio à rixa, ou se ele entra para intervir, fazer cessar aquela rixa, aquela confusão generalizada, ele pode se valer da legítima defesa. Mas se ele é rixoso, vamos imaginar que o sujeito está num ginásio assistindo a um jogo, uma competição esportiva, e lance uma cadeira em relação a outra. De repente, quando alguém vê aquela cadeira sendo lançada, outras pessoas também pegam suas cadeiras e lançam de volta. Aí deu-se a rixa. Eu estou falando que alguém lançou e que outros revidaram. Mas imagine que a gente não tem o controle de saber quem primeiro lançou e os outros que lançaram em seguida. Quando a gente não tem controle a respeito do início dessa confusão, é isso que configura a rixa. Então, se a gente não tem conhecimento a respeito de quem de fato deu início à primeira agressão injusta, fazendo com que os outros fossem ali vítimas, eu não tenho como cogitar para essas terceiras pessoas, que eu não sei se são vítimas ou não, o uso da legítima defesa. Então lembre-se, todos os rixosos estão agredindo terceiras pessoas, que são os outros rixosos. Esses outros rixosos estão agredindo terceiras pessoas, que são os outros participantes da rixa, autores da rixa, em termo técnico e no sentido de autoria. Então, nenhum desses autores do crime de rixa pode alegar legítima defesa. Agora, nada impede que, diante de uma confusão, todo mundo se pegando a tapa, no soco, um outro rixoso saca uma arma. Quando ele saca ali da arma, aí, se estavam todos se agredindo pela mão, pode-se cogitar que, diante daquela ideia de sacar da arma, há um excesso e alguém poderia se defender contra o excesso, que seria o que a gente vai ver mais à frente, que é a legítima defesa sucessiva. Agora, no sentido geral da rixa, se alguém questionar de vocês, cabe legítima defesa na rixa, no sentido geral, para os participantes, autores da rixa, eles não podem ventilar legítima defesa porque eles estão em agressão injusta. Agora, o indivíduo alheio, aquele que intervém nessa ideia dessa confusão generalizada, aí sim
poderíamos pensar no uso dessa excludente de ilicitude, dessa legítima defesa, bem como num caso muito pontual podemos pensar na legítima defesa em relação ao excesso praticado durante aquela rixa, tá? O legislador ainda traz o uso moderado de meios necessários, então vamos analisar de forma conjugada. Deve haver uma proporcionalidade, como eu falei, entre o ataque, que é a agressão injusta, e a reação, que é a própria legítima defesa. Então deve ser usado de forma moderada aquele meio necessário que você tem ali à disposição para repelir aquela agressão injusta, atual e iminente. Então, dentre os dispositivos ali disponíveis no momento da sua reação, deve-se buscar o menos lesivo e deve fazer uso desse menos lesivo sem excessos. Então, somente de forma suficiente, capaz, honesta para repelir de modo adequado aquele ataque e cessar aquela agressão injusta, tá? Se vocês me perguntarem, professora, isso é tão complicado, realmente. Me recordo de um colega, um professor em Pernambuco, que defendeu ou foi o seu mestrado ou foi o seu doutorado, a respeito do uso moderado das legítimas defesas, professor Leonardo. E ele falava que é um pouco retórico, porque quando a gente está na situação concreta, é difícil ponderar o que seria moderado, o que seria necessário, e principalmente se eu não tenho muita coisa à disposição. E principalmente se eu estou diante de uma situação que gera ali medo para a minha própria vida. Então, muitas vezes ali, a gente termina gerando uma situação até de excesso pela condição na qual a gente se encontra. Mas a gente tem que ter atenção, porque o excesso, ou seja, quando você ultrapassa a reação para repelir de modo eficiente o ataque, quando você ultrapassa esse limite ali de eficiência para repelir o ataque, você responde ou dolosamente pelo excesso ou culposamente. Então vamos supor, o sujeito estava me agredindo. Eu tinha uma arma em punho, ele tinha outra. Eu desferi 2 tiros, ele caiu no chão. Eu tinha condições de entrar no meu carro e sair da situação e chamar a polícia. No entanto, ele caiu no chão desmaiado, com os meus 2 tiros na perna. Eu desferi os outros 3 que tinham na minha arma na cabeça do agente. Então, até o segundo, a gente pode ventilar ali, que foram os tiros na perna, a ideia da legítima defesa. Agora, o terceiro, o quarto e o quinto serão aí instrumentos passíveis de discussão e de punição a partir dessa ideia de excesso. Então, deve-se tomar cuidado no uso da legítima defesa. A legítima defesa não é uma liberação para se destruir, para se tolher a vida e os bens jurídicos de outrem, não. Existem limites, existe ponderação, porque a própria legítima defesa, por mais que ela seja uma certa autorização do Estado, enquanto ele não pode ali defender, tutelar os bens jurídicos penalmente interessantes, né, que o Estado deve proteger, ele não autoriza também agressões que se tornem injustas. O que é autorizado é a reação moderada e não uma nova agressão injusta. Senão assim a gente fica num ciclo contínuo de violência. Então é importante que esse limite da legítima defesa seja respeitado, tendo em vista que ele, claro, é passível de, como eu mencionei, de punição, tá? A legítima defesa, ela pode ocorrer, pessoal, em relação ao direito próprio ou em relação ao direito alheio. Ou seja, eu quero proteger a minha própria vida ou a vida do meu filho. Então, eu posso estar em legítima defesa própria, em persona, pessoalmente, é minha, defendendo o meu bem jurídico, e legítima defesa de terceiro. Ou ex persona, estou defendendo o bem jurídico alheio. Então, in persona, direito próprio, legítima defesa própria. Ex persona, a legítima defesa de terceiro, o interesse penalmente tutelado é o interesse de outra pessoa, o interesse alheio, tá bom? Acrescente aí, afora todos esses casos de requisitos objetivos que nós acabamos de estudar, que vêm presentes na própria legislação, no artigo 25 do nosso Código Penal, a doutrina acrescenta
um requisito que eu já mencionei para vocês, que é a consciência, o conhecimento a respeito da situação, das circunstâncias que tornam aquela situação uma situação justificante. Então, pensem que o agente ele deve de fato conhecer as circunstâncias que o levam a praticar a justificante. Então, ele deve ter ciência que ele está diante de uma agressão injusta, até porque se ele não está ciente, o que pode acontecer são as chamadas discriminantes putativas, né? Quando você pensa que está numa situação de discriminante, de causa de exclusão da ilicitude, você está numa situação de erro. Putativas, putatis, né? De errar, de imaginar uma situação diversa da situação real. Então, é interessante que esse conhecimento da situação justificante já existia e o próprio código, com esse pacote anticrime, acrescentou no parágrafo único, trouxe no parágrafo único a seguinte ideia: observados os requisitos previstos no caput, ou seja, os requisitos objetivos, agressão injusta, moderada, meios moderados necessários, agressão atual iminente, direito seu ou de outrem, consideram-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou o risco de agressão à vítima mantida como refém durante a prática de crimes. Na minha visão, isso é desnecessário. Se o agente está, de fato, na defesa de terceiro, ele pode valer-se, sim, dessa ideia de legítima defesa. Mas o pacote anticrime achou por bem, e aí eu não vou entrar na ratio desse pacote anticrime aqui, não compete, não é o momento pertinente para a crítica, mas o pacote anticrime achou por bem realçar que agentes de segurança pública que atuam nessa condição aqui de salvaguardar o bem jurídico de vítima refém, pode valer-se de legítima defesa. A gente vai lembrar aqui da ideia do sniper, né? Então teve toda aquela discussão, não convém aqui mencionar, mas foi acrescido aqui com o pacote anticrime, tá bom? Só para a gente realmente finalizar, eu queria trazer alguns pontos de discussão. Imaginem só, vocês já pararam para pensar na legítima defesa mediante um erro? Por exemplo, eu estou numa situação de fato agressão injusta e quero repelir a agressão daquele agressor, e na hora que eu miro contra o agressor, eu atinjo um terceiro, querendo atingir o agressor, tá? Nessa situação, eu posso estar diante da chamada aberratio ictus. Peço que vocês deem uma lida no artigo 73 do próprio Código Penal. E o resumo desse 73 é que, quando você está nessa situação de erro, é um erro na execução, você responde como se tivesse atingido quem você pretendia. Então, eu pretendia atingir o agressor injusto. Eu pretendia agir em legítima defesa. Mas, por um erro comprovado ali na execução, eu atingi um terceiro. Então, eu respondo como se tivesse ainda em legítima defesa. Nós fizemos essa observação quando abordamos estado de necessidade, e eu faço a remissão de vocês, o pedido para que vocês vão até o artigo 73 e deem uma lida nesse dispositivo que traz essa aberratio ictus, esse erro na execução, que não vai mudar a forma de configuração dogmática da situação. Ou seja, continua sendo um excludente de ilicitude, o agente que errou ali comprovadamente continua respondendo como se tivesse em legítima defesa, apesar de outras consequências previstas no próprio artigo 73, tá bom? Podemos pensar em uma legítima defesa contra uma legítima defesa? Isso poderia ser uma pergunta exigida de vocês. Evidentemente que não, porque não cabe legítima defesa recíproca. Eu estou agindo em legítima defesa e a outra pessoa dizer que está agindo em legítima defesa. Nós não estamos numa situação de rixa, né? Somos dois. Então, existe ali uma agressão injusta e existe ali uma reação que vai ser justa, por assim dizer, ou legítima, usando o termo do próprio código. Então, não é possível, simultaneamente, duas pessoas agirem em legítima defesa. Uma deve, de fato, ser encaixada como agressor injusto e a outra como vítima. Essa vítima pode se valer da legítima defesa, o agressor não. Ele deu causa à agressão, o que ele deve fazer é cessar a agressão, mas não se defender da reação da vítima. Agora, nada impede que nessa reação da vítima, essa vítima reaja com excesso. Aí o excesso da vítima pode ser repelido pelo agressor inicial. Isso é o que a doutrina vai chamar, minha gente, de legítima defesa sucessiva.
Então, caso em que o agressor se defende do excesso da legítima defesa da vítima, ele pode valer-se de legítima defesa também. Vamos dar um exemplo aqui. Lembram do que eu acabei de mencionar? O sujeito estava me agredindo, eu dei 2 tiros na perna, ele caiu no chão e ficou lá caído no chão sem conseguir se levantar, sem conseguir se aproximar da arma que tinha caído um pouco distante do corpo dele, ficou lá caído. E quando eu me aproximo, ele diz: não, para, eu já tô aqui, ok, não quero mais. E eu dou ali, eu desfiro ali os 3 últimos tiros restantes. Se ele de algum modo consegue ali me derrubar, se ele consegue de algum modo ali reagir contra esses outros 3 tiros, que seriam o excesso, ele pode alegar na hora que me derrubar ali, eu bati a cabeça, sofri uma lesão, em relação a essa lesão que eu sofri, a legítima defesa em razão do meu próprio excesso. Então, quando a vítima age em excesso, o agressor também pode se defender. É o que a doutrina chama, recapitulo, de legítima defesa sucessiva. A legítima defesa contra quem age em estado de necessidade poderia também ser uma questão aí feita para vocês. Mas a gente tem que lembrar que quem está em estado de necessidade não tem agressão injusta, não está agindo com agressão injusta. Muito pelo contrário, está se precavendo de um perigo atual, logo não vai caber ali legítima defesa. Vamos supor, está havendo um incêndio no meu prédio e eu moro no último apartamento do corredor. Eu tenho que passar por cima de algumas pessoas que estão na minha frente para me salvar. E é o único meio que eu tenho para conseguir entrar no elevador, na escada, enfim, para conseguir sair do prédio. E eu lesionei algumas pessoas. Essa minha lesão diante do estado de perigo atual não é injusta. Então, outra pessoa que também vai tentar repelir o perigo do incêndio e bate em mim, ela não está também em legítima defesa. Ambas podemos estar, né, tanto eu como a outra pessoa, em estado de necessidade recíprocos, mas em legítima defesa não. O mesmo se diga, também não cabe alegar, diante do exercício regular de direito, durante o estrito cumprimento do dever legal, uma legítima defesa. Como assim? Um oficial, um policial vem cumprir uma prisão. Aí eu me defendo dessa prisão, tendo mandado, tudo certinho, tudo certo. Então, diante dos requisitos ali preenchidos, do estrito cumprimento do dever legal, a minha reação a uma ação que é lícita, que é legal, não pode ser considerada legítima defesa. Muito pelo contrário, pode até aí gerar um crime de resistência, desobediência e configurar um outro delito, tá bom? Então, não esqueçam-se disso. Só um refresco aqui para a gente rememorar. Vamos lembrar que o estado de necessidade, já que eu falei um pouquinho dessa distinção, né? O estado de necessidade é um conflito entre interesses penalmente tutelados. Então, eu vou ter um bem jurídico protegido versus um bem jurídico sacrificado. A legítima defesa está trabalhando ali com uma ameaça a um bem jurídico, né? Um ataque a um bem jurídico e uma reação injusta, esse ataque, essa ameaça, e uma reação legítima a essa agressão injusta. Então, no estado de necessidade, se a gente tem o perigo atual e também a gente não vislumbra imediatamente quando está procurando se livrar daquele perigo, não necessariamente um destinatário certo para sacrificar o bem, é algo que aparece em decorrência do próprio perigo, diferente da legítima defesa, que pressupõe essa agressão injusta, que tem um provocador. Então, essa agressão injusta atual e iminente veio de alguém. Então, a reação deve ser dirigida a esse alguém. Então, nessa situação, essas excludências se diferenciam. E no estado de necessidade, a gente sabe que os interesses ali em conflito são ambos legítimos. Como minha vizinha estava lutando para sair do prédio, eu também. Ambas estávamos nos empurrando. Então, eu estava tentando ali me salvar, ela também. E ambos os bens em conflito, ali os interesses em conflito, eram legítimos. Então, por isso que cabe esse estado de necessidade recíproco. Na legítima defesa, friso, recapitulo. Os interesses do agressor são ilegítimos. A agressão, ela é injusta. Então, por isso que não dá para haver legítima defesa recíproca. Então, quando eu estou lidando com legítima defesa real, é aquela que de fato está acontecendo, que não é a discriminante putativa, não cabe a legítima defesa recíproca. Caberia uma legítima defesa em cima de outra legítima defesa
Se eu estou diante de uma legítima defesa putativa, eu estou agindo pensando que estou em legítima defesa. Então, alguém entra na minha casa e eu atiro contra o vulto. Eu penso que estou me defendendo de um ladrão. Esse alguém que está entrando na minha casa é meu marido. E pensa que, diante do tiro, reage contra aquele tiro, porque de fato sofreu uma agressão injusta. Ele está entrando na própria casa e de repente sofreu um tiro. Então ele não visualizou que fui eu, mas ele sabia que ele estava recebendo uma agressão injusta e se defendeu. Nessa situação, diante de uma legítima defesa putativa, outrem pode se valer de uma real legítima defesa, tá bom? Pessoal, no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo aí dos substratos do crime, finalizando nosso conteúdo e adentramos no elemento culpabilidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. É importante que vocês respondam questões de prova, apliquem a teoria a casos concretos e a gente possa dirimir em uma oportunidade futura as eventuais dúvidas, tá bom? Então eu agradeço a atenção e aguardo vocês nos próximos vídeos.